É uma dificuldade porque, primeiro, é o segundo país mais populoso do planeta. Só perde para a China. Para cada 5 habitantes no mundo, um é chinês e um é indiano. Se você quiser saber como é que o futuro vai parecer, começa a fazer um tan, fica mais bronzeado e aprende mandarim, porque no futuro todo mundo vai falar mandarim. Chinês, no caso. E a Índia tem 1,2 bilhões de habitantes. 1,2 bilhões de habitantes. Para colocar em perspectiva, os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. Então são 4 Estados Unidos. Até onde o dia que eu vi, o Brasil tem 200 milhões aproximadamente, 180 a 200 milhões. Então são 6 Brasis. Dentro de uma geografia que talvez é uma terça parte do Brasil. É talvez o país de maior densidade demográfica do mundo. A região metropolitana de New Delhi e Mumbai, que são as 2 capitais, New Delhi tem 75 milhões de habitantes numa cidade só. Você tem uma ideia, a maior cidade nos Estados Unidos é Nova York. A região metropolitana de Nova York tem 23 milhões de habitantes. Então são aproximadamente 3 New York Cities. E se você for multiplicar, obviamente, a região metropolitana. E no lugar que não tem lei, não tem sinal de trânsito, mas ninguém obedece. E quando eu viajo para lá é um barato, rapaz. Eu tenho uma moto lá, é um mototáxi, na verdade, chama QQ. É uma motinha, vai o peão na frente e 2 atrás. Eu, quando alugo uma para mim e para o cara, que é para se morrer, vai só nós 2. Mas aquilo ele anda a 197 mil milhas por hora. Não tem freio, não tem lei, não tem luz, não tem break, não tem nada, meu amigo. Só para uma coisa na Índia, quando passa uma vaca na frente. Aí todo mundo para, literalmente. Nas maiores capitais até o interior. Essa igreja, alguns anos atrás, através do seu pastor e do nosso carinho, desenvolveu uma amizade com esse trabalho missionário e durante meses, anos, aportou e muito frequentemente ainda o faz. Nós começamos com uma igreja, hoje nós temos 54 igrejas na Índia. Nosso plano é nos próximos 12 anos, se Deus em sua misericórdia permitir, eu quero plantar 500 igrejas na Índia. E dessas 54, todas elas são ou de palha, ou de madeira, ou de... Você já viu? Bom, acho que no Brasil o elemento mais próximo é aquele tijolo que tem no interior, que não é tijolo, é quadrado. Como é que chama aquilo? Adobo, com palha. A maioria das igrejas são assim. E recentemente, eu termino com esse comentário para poder pregar. Recentemente, nós começamos a construção da primeira igreja lá. Porque essa igreja, que é a sede, que é o nome do pastor, é Merakanapalli Rajakumara. É o nome da personalidade. E a igreja do Mera, como diz o pastor, quando me liga, ele fala assim: escuta, nós mandamos uma oferta para o Mera. Anota aí. E aí a gente anota. A igreja do Mera foi queimada por hindus 7 vezes. Era de palha. A casa dele é do lado e a igreja. Os hindus queimavam, ele me ligava. O que eu faço? Eu digo, constrói outra. Aí queimaram de novo. O que eu faço? Constrói outra, no mesmo lugar. Nós reconstruímos a igreja de palha 7 vezes. E aí eu cansei de mandar construir. Vamos construir uma de tijolo. Para ver se os hindus nos dão paz lá. A primeira vez que eu fui à Índia, eu tive que sair antes do dia. Um policial, por um processo de corrupção, queria me prender. Aí eu tive que sair dentro dessa motinha que cobre, tampado com blanket, para não ser preso, e supostamente porque eu estava pregando o evangelho. E eu tive que andar num trem por 15 horas, até chegar no primeiro aeroporto. E dessa obra Deus tem glorificado o seu nome. A construção vai bem, nós estamos nesse momento construindo os banheiros, que vão ser, é o único vaso que tem naquela vila. Vai ser o da nossa igreja. É o único sanitário que existe naquela vila. É um lugar, a gente fala village,
mas é um lugar de aproximadamente talvez umas 150 mil pessoas. Pra você ter uma noção, Marlborough deve ter 80 mil habitantes, se tem. O que chama de village, lá qual que é a população de Marlborough? 38 mil. Então o que lá chama de village é 5 Marlboroughs. E o único banheiro sanitário que vai ter é o da nossa igreja. E essa igreja é parte desse projeto. E eu quero agradecê-los muito gentilmente, irmãos. Eu jamais poderia ficar de pé aqui. Os anos vão passando. Você sabe que a gente começa como pregador, né? Animado. Você sabe que todo pregador tem um vírus de querer ser famoso no começo. Você sabe, é igual cachumba. Todo mundo tem uma vez na vida. Mas os anos vão passando. E na medida que você vai ficando mais experiente no ministério, eu tenho 24 anos de ministério. Você tem uma encruzilhada no seu ministério. Você tem a opção de ficar famoso. E não tem nada ruim com fama. Ser conhecido não é pecado. Na verdade, é uma das bênçãos de Abraão. Deus falou assim: eu vou engrandecer o seu nome. E todo mundo no planeta, mais de 4, 5 mil anos, ainda fala de Abraão. Então, fama não é pecado. Mas não é o propósito do evangelho. Ser famoso não é pecado, mas não é a razão porque o evangelho existe. E tem um momento que você tem uma encruzilhada no seu ministério. Você quer ser famoso ou você quer ser efetivo? Você quer deixar um legado? Você quer construir alguma coisa sólida? E alguns anos atrás, eu optei em ser efetivo. Eu quero ser invisível. Você sabe que tem gente que faz 2 cultos e põe no Facebook, né? Tem ninguém na igreja, eles botam só o pregador. É para aparecer. Eu estou no outro oposto. Eu quero não aparecer, eu quero ser invisível. Eu quero me esconder nos meus discípulos. Eu quero treinar homens e mulheres de Deus para tocar as nações do mundo. Porque quando eu sou invisível, eu sou invencível. E eu quero agradecer a esta igreja por sua dedicação, pelo carinho, pela oferta. Nesse momento, o nosso desafio é construir esses 2 banheiros que a gente quer construir e logo terminar a igreja. Se Deus quiser, em julho, agosto de 2014, eu gostaria de ir lá e inaugurar esta nossa primeira igreja. Na verdade, é a única igreja cristã nas cidades do entorno. Não é que não tem Assembleia de Deus, Centro Internacional de Avivamento, Igreja Quadrangular. É a única igreja cristã que tem lá. É o único raio de luz numa população de quase 500 mil de habitantes. Será que vale a pena, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E eu vou dedicar o resto da minha vida para pregar o evangelho aonde o evangelho não foi pregado. O resto da minha vida. E quando eu chegar lá no céu, eu vou ser saudado por muitos indianos. E você também. Como no céu não vai ter problema de idioma, nós vamos nos entender. Lá no céu, você vai topar com um indiano com um dote aqui na testa. Né? Moreno, cor de cuia. Vai te dar um abraço, vai falar animastê. Você não vai saber o que ele falou, mas beleza. No céu a gente entende, é no louvor. Não entendeu, canta, meu céu. E aí você, através, às vezes, de $1. Rapaz, é interessante missões, né? Porque missões você não faz com rico. Você sabia que rico não oferta bem? Rico é o maior enjoo para ofertar. Sabe que é a obra de Deus? Tem gente que dá um dízimo maior e pensa que é dono da igreja, não é? Eu sei que aqui não tem, mas lá na minha igreja tem muito. Mas sabe o que sustenta a obra de Deus, irmão? Gente fiel. Olha que eu sei o que eu estou falando. Gente fiel. Às vezes uma irmã, uma serva de Deus, que dá duro limpando casa a semana inteira. Se ela tossir na sexta, sai uma bola de pelo. Tanto gato que tem lá. É ou não é? É, varão, o negócio não é brincadeira, não. Aí essa serva, rapaz, que limpa 3, 4, 5 casas por dia. No domingo, pela fé, não é porque sobra, não. Ela traz a fidelidade da casa de Deus. É o servo de Deus que às vezes trabalha no landscape a semana inteira, caladinho, sofrendo no final da semana,
ele traz o dízimo à casa do Senhor. Irmãos, o que sustenta a obra de Deus é a fidelidade do povo de Deus. É a fidelidade do povo de Deus. Então, fazer missões nem sempre é algo que demanda mais daquilo que nós fazemos. Às vezes, aquela oferta missionária, aquela oferta pequena muitas vezes, comparado àquilo que a gente poderia fazer. Não estou dizendo que você tem que pegar o cheque da semana e dar de missões. Às vezes o que a gente semeia em missões é muito simples, mas que pode gerar a vitória na vida de um homem de Deus do outro lado do planeta. Então, obviamente, que o que eu vou falar agora, para terminar esse comentário, eu entendo que é um culto de missões, por isso eu estou tomando parte da mensagem para dar essa palavra de conscientização. O que eu vou falar agora deve passar pelo crivo do pastor, mas se você quer prosperar, você quer que a sua empresa, sua vida financeira, a sua casa prospera, no final desse culto, durante a semana, procura o pastor da igreja ou aquela pessoa que ele nomear, pega $50 por mês, pega $100 por mês, durante um ano, porque o que faz a diferença é ajuda consistente, não é muito de uma vez, é ajuda consistente. Faz um compromisso com o céu, fala para o pastor da igreja: pastor, aqui está $100 e eu vou, de hoje em diante, semear 12 vezes durante 12 meses. O senhor escolhe o país, o senhor escolhe o missionário. Quero esclarecer que as ofertas de missões que são enviadas ao nosso ministério nunca passam pelo meu office. Elas vão direto para o missionário. A única coisa que nós fazemos é a contabilidade e a organização. Não nos interessa apropriar-nos dos fundos ou da benevolência de ninguém. O nosso propósito único e exclusivo é que aquele missionário seja abençoado. Mas você quer prosperar? Rapaz, eu vou te dar o conselho da sua vida. Eu vou te economizar 10 anos de atraso. Se você quiser obedecer, problema. Se você não quiser, também não obedece. Daqui a pouco eu vou embora, estou nem aí também. Mas você quer prosperar? Chama o pastor essa semana, chama ele para jantar num lugar bacana. Leva ele no McDonald's, pelo amor de Deus. Um lugar bacana, um lugar fino. Um lugar que não tem preço no menu, esse é fino. Pastor, como é que eu sei que um lugar é fino? Quando não tem preço no menu, aí é fino para valer. Mas você tem que comer orando. Você fala: Jesus de misericórdia, não deixa de ser muito caro não, papai. Leva ele para jantar. Fala assim: pastor, de hoje em diante, eu quero ajudar a sustentar a obra de Deus. O que a igreja está precisando? O pastor vai falar: disso. Você adota um projeto, sem ter o dinheiro. Fala assim: pastor, esse templo que você dá, quanto é que eu dou um payment? É tanto. Desse tanto eu vou dar tanto. Mas tem que ser uma quantidade que na hora que você falar, o pastor vai ser batizado com o Espírito Santo de novo. Ele vai falar assim: ô meu servo, vaso. Aí você fala assim para mim: onde é que eu vou arrumar o dinheiro? Esse não é o seu problema. O seu problema é crer. O problema de Deus é prover. Fala para o seu vizinho, não fica com raiva ainda não. Fala para ele aí. Você fica nervoso só porque eu falei dinheiro aqui. Fala para o seu vizinho: o seu problema é crer, o de Deus é prover. Aí você vai falar igual um filho espiritual meu fala. Eu tenho um filho espiritual que eu discipulei ele para ser empresário. Eu discipulei ele para ganhar dinheiro. A única coisa que ele faz, ele é um homem, ele tem a bênção de José, ele põe a mão, prospera. Esses dias ele fechou um negócio de $700 mil de lucro. Dá glória aí, irmão. Não precisa ficar, não. Soluça não, varão. Estou te contando, não. O cara é filho nosso. Ele tem uma expressão, eu gosto dela. Ele me dá um abraço sempre. Lá na igreja, os meninos assim, da idade desse, me dão um beijo sempre. O filho dele me dá um beijo. Rapaz, assim, desse jeito. Aí ele tem uma expressão, ele fala assim, ele chama de daddy. Fala: daddy, sonha que eu pago. Desse jeito. Toda vez que ele me vê, ele fala assim: o senhor sonha e pode deixar que eu pago. Hã? Do jeito que eu estou falando. Aí de vez em quando eu subo lá na plataforma e digo assim: irmãos, vamos fazer tal coisa em tal lugar. Aí depois eu fico sabendo que ele foi lá na administração e deu a quantidade. Eu estou falando de ofertas violentas.
Mas o cara, quanto mais ele dá, mais Deus prospera ele. Ele está correndo de dinheiro. Quem entende o que eu estou falando é um princípio espiritual. Levante a sua mão. Então eu quero te dar esse conselho. Você vai, não, meu dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu não acredito nisso. Não precisa acreditar, ué. Não acreditar, não é para você. Mas tem alguém aqui que de repente o Espírito de Deus está tocando no seu coração. Eu quero dar esse conselho para você. Se a casa de Deus prosperar, todo mundo na casa de Deus prospera. Levanta a mão direita, diz assim comigo: se a casa de Deus prosperar, todo mundo na casa prospera. Obviamente que é igual o disclaimer, né? Hoje na igreja você tem que explicar tudo. Eu não estou aqui ensinando você um princípio de fantasia. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema financeiro. Eu não estou dizendo que o inimigo não é inimigo, o diabo é sempre diabo. Eu não estou dizendo que você não vai incorrer em dificuldades, ou tampouco eu estou dizendo que você vai dar uma oferta e amanhã de manhã você vai amanhecer com o carro zero na porta e a conta bancária com $100 mil. Então, não é esse tipo de mentalidade. É uma nova mentalidade que eu quero que você perceba nessa noite em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo e muito obrigado pela amabilidade de ouvir esse pequeno report. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Enquanto você encontra, eu quero tomar a liberdade de, obviamente, ao critério do pastor da igreja, nos dias 25 e 26 de outubro, 25 e 26 de outubro, é uma sexta de noite e um sábado pela manhã, nós vamos fazer a convenção nacional do nosso ministério em Worcester dessa vez. E é uma reunião muito bonita. Vem um pregador amigo meu, um doutor amigo meu chamado Glenn Wilson. Ele é de New Jersey. Prega que é uma violência. E ele vai pregar em inglês e será traduzido para espanhol. As coisas que a gente faz lá é tudo em inglês e espanhol. Mas dessa vez nós vamos fazer no DCU Center. Para quem conhece Worcester, no centro de Worcester tem um centro de convenções chama DCU Center. Nós vamos fazer lá. E eu estou fazendo lá porque eu quero que a igreja do Senhor aprenda a estar fora das quatro paredes. Eu gostaria de estender o convite ao pastor da igreja e logo ao ministério. Se por acaso você desejar, quiser e puder, dia 25 de outubro, sexta, às 7 da noite, sábado pela manhã, de 9 da manhã até 1 da tarde, no DCU Center, 25 de outubro, você é o meu convidado especial. Vamos ficar de pés para a leitura da palavra. Mais uma vez ao pastor presidente, muito obrigado pelo convite. Espero honrá-lo nesta noite com a sua presença. A última vez que eu preguei essa mensagem, fui lá na igreja do Jeremias, como é que chama? Filadélfia. Eu preguei 9 horas. Ainda bem que era sábado de dia. Disse para o seu vizinho assim, não precisa assustar não. Mas essa é uma mensagem muito vertical, que eu quero que você ponha o coração nela. Rapaz, você sabe que a igreja evangélica perdeu a noção da importância da palavra. Não esta igreja, nenhuma denominação, mas a igreja do Senhor. Todo mundo escuta a mensagem como se fosse uma mensagem mais. Você sabia que na igreja primitiva não havia pregação todo dia, todo culto? Não havia. Às vezes o apóstolo vinha, pregava, e ia para outra cidade, e daqui 2 meses ele voltava, pregava outra mensagem. Você tem noção de uma espiritualidade? Você pode pensar comigo de uma eclesiologia tão fiel, que o pastor presidente vem aqui e prega. Só estou dando um exemplo para você, mas era exatamente desse jeito no primeiro século. Solta a revelação da palavra, e ele passa 3, 4 meses cuidando das outras congregações, e você, com aquela revelação, você se alimenta por 3, 4 meses. Hoje em dia tem um comichão no ouvido do povo. Hoje não falta a palavra, sobra a palavra. O que falta é processar a palavra. O que falta é nós tomarmos a palavra e apropriarmos dela. Então tem 2 maneiras de você me escutar. A primeira é você me escutar como mais uma mensagem das milhares que você já escutou e das milhares que você vai escutar. Essa é a primeira. A segunda possibilidade é que você diga, Deus vai falar comigo agora, através de um vaso imperfeito, mas eu vou ouvir
a voz de Deus. E se nós fizermos isso, o Senhor vai nos transformar em nome de Jesus. Apocalipse no capítulo 1, versículo 9. E aqueles que encontraram, digam amém, Jesus. Eu, João, vosso irmão e copartícipe vosso na tribulação, no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Escreve um livro, ou num livro que vês, e envia a 7 igrejas. Versículo 12, e voltei para ver a voz que falava comigo. E olhando vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, há alguém que era semelhante ao filho dos homens. Ao filho do homem. Vestido de roupas que chegavam aos seus pés. Com cinto de ouro, a sua cabeça, cabelos que eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Versículo 16. E tinha na sua destra 7 estrelas, e da boca saiu uma espada, e o seu rosto era como o sol que resplandecia com toda a força. Quando vi cair morto aos seus pés, e ele colocando a mão sobre mim me disse: não temas, eu sou o princípio e o fim, e eu vivo, ainda que estive morto, mas aqui vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. E tenho a chave da morte e do inferno. Vem comigo a Apocalipse 3, uma ou duas páginas depois. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus abençoe a sua palavra. Pode sentar no nome do Senhor. Hoje eu quero falar sobre portas de oportunidade. Portas de oportunidade. A maioria de nós desentende que Deus é um Deus de ciclos. Tudo que Deus cria obedece ciclos. Ciclos pré-estabelecidos por Deus. É assim em todas as instâncias da criação. Faz calor, a umidade sobe, a umidade condensa, a condensação desce, a água que desceu evapora, e a este ciclo nós chamamos de ciclo hidrológico. É assim também na biologia, ciclo da vida. A gente nasce, a gente cresce, reproduz e morre. Todas as coisas vivas obedecem a um ciclo, a um tempo. Eclesiastes no capítulo 3, o texto da Escritura diz que existe um tempo para todas as coisas. A tradução mais aproximada do hebraico é que existem ciclos para todas as coisas. Você e eu fomos solteiros em algum momento da vida, era um ciclo na vida. Casa-se, é outro ciclo na vida. Você tem filhos, é outro ciclo na vida. Você começa a amadurecer, começa a ter filho adolescente igual eu. Você tem ciclo na vida. Os filhos casam, vêm os netos. São ciclos na vida. E existem algumas pessoas que se perdem nos ciclos da vida. Existem 3 atitudes, que geralmente são as atitudes que pautam as pessoas quando os ciclos da vida começam e terminam. A primeira
é de pessoas que vivem sempre pensando no ciclo passado. Aquela pessoa que, ao conversar com você, ele fala de ontem, da igreja onde ele foi, do pastor que ele tinha, da espiritualidade que ele teve, da mensagem que ele pregou. Existe uma necessidade no genoma comportamental daquela pessoa de se autoafirmar. E a maneira de autoafirmar é recordando, lembrando, ou às vezes impondo a experiência do passado. Aquilo que nós vivemos, e isso trabalha tanto na sua noção positiva quanto no seu aspecto negativo, ou seja, as más experiências do ciclo anterior traumatizam a minha vida, ou as boas experiências do ciclo anterior paralisam a minha vida. Porque se as más experiências produzem traumas, as boas experiências produzem paralisia. Milhares de pessoas no corpo de Cristo hoje, improdutivas, vivendo da memória das boas coisas que passaram. Segundo tipo de gente, a segunda atitude em relação aos ciclos da vida, são pessoas que sempre vivem na esperança do próximo ciclo. É aquela pessoa que quando você conhece ela no papel, she looks great. Mas na realidade, você já conversou com uma pessoa que ele tem planos maravilhosos, mas nunca faz nada? E sempre que ele ou ela propõe alguma coisa, é tão grande, inalcançável, glorioso, que precisaria de pelo menos um exército de pessoas para implementar o plano dele. Crente pentecostal tem esse problema. Não eu, você, essa igreja, mas é uma cultura pentecostal. Nós confundimos fé com pretensão, várias vezes. Quando eu era menos inteligente, hoje o cara não me sequestra, mas é nunca. Ô rapaz, você não me senta sem eu querer não. Pastor, o senhor pode conversar comigo? Posso. O senhor vai conversar? Não. O cara sentava na minha frente, aí me detalhava os 21 passos de como evangelizar a cidade. Aí me entregava um papel e ia embora para a vida dele. Espera aí. É o cara que, comendo, pede para você jejuar para ele? Ô varão, você pode jejuar para mim? Eu não. Rapaz, eu estou custando jejuar para mim, servo. E você com esse 2 pounds of food? Gente que vive de planos futuros. Gente que vive de o que será quando eu voltar para o Brasil, quando o meu marido morrer, quando... Irmãs, perdão revelar o coração das servas aqui, perdão, irmão. É que o Espírito de Deus fala ainda, entendeu? Tem gente que só pensa no amanhã. Aí você diz assim, mas não tem que planejar, não tem que querer, claro. Mas planejamento sem implementação é um fastídio. É um fastídio interminável. É gente que dá opinião do que eles não ajudam. É gente que quer gerir o que eles não construíram. Pessoas que querem aportar opinião sobre questões nas e sobre as quais ele ou ela não deveria governar em nenhum momento. Então, viver do futuro é muito perigoso. Viver do que eu gostaria que fosse. Mais uma vez, eu quero que você não confunda essa expressão com fé, com determinação, com visão. Eu estou dizendo de pessoas paralisadas no seu ciclo, mas que só vive falando de uma coisa que nunca chega. Esse tipo de gente é insuportável. Porque com o tempo não dá para conviver com uma pessoa que fala de grandeza, mas a vida dele é uma desgraça. A vida dele contradiz aquilo que ele propaga. A igreja evangélica peca nisso. No evangelismo, no discipulado. E hoje nós temos que ser dessequestrados desse afã. A diferença bíblica de visão, de projeto, e de viver de um futuro que nunca chega, ou de um ciclo que nunca chega, é a diferença entre visão e ansiedade. O texto da Escritura, tanto no Evangelho quanto nos escritos apostólicos,
determinam claramente que ter visão do amanhã, crer no melhor, acreditar que Deus está desenhando o meu futuro hoje, é totalmente permissível, incentivado, motivado e abençoado pela Escritura. Mas viver do amanhã em detrimento ao hoje, a Escritura vai chamar isso de ansiedade. E a definição de ansiedade é muito simples, é querer hoje o que só pode acontecer amanhã. É o que toda mulher aqui que teve filho sabe. Eu nunca tive um, graças a Deus. Eu tenho 2, mas nunca pari um. E se fosse mulher eu adotava, mas parto eu não tinha jamais. Nós temos aqui que louvar a Deus pelas irmãs, porque, rapaz, é violento aquele negócio. A minha mulher falou, você vai entrar na sala do padre? Eu falei, Deus me livre e guarde. Rapaz, você dá doido. Entro não. E outra, se eu entrasse era de fasta. Eu digo, não, brother. Toda mulher aqui, eu acompanho a minha esposa quando ficava grávida, ficava linda. Linda, bonita, redonda. Coisa boa, rapaz. Tem um que não gosta da mulher grávida, mas minha mulher ficava linda. Minha mulher é igual vinho. Quanto mais velha, mais melhora. E mais cara fica. Toda mulher sabe que a criança só vai nascer com 9 meses. Ela tem consciência disso. E tudo aquilo que nasce fora do tempo, nós chamamos de aborto natural. Se uma criança nascer de 3 meses, se uma gestação terminar com 3 meses, a medicina vai chamar aquilo de um aborto natural. Tudo aquilo que não é gerado apropriadamente será enfermo de toda a vida. Logo, toda mulher com as dores, com o incômodo, com o peso, ela ao 7º, ao 8º mês e meio, ela vai desejar que a gravidez termine. Mas ela sabe muito bem que aquele desejo é apenas uma ansiedade, porque existe um tempo apropriado para aquele ciclo. Da mesma maneira, existe uma segunda atitude de gente que vive do ciclo do amanhã, que quer fecundar, gerar e parir no mesmo dia. E é por isso que hoje nós temos igrejas inconsistentes, pastores inconsistentes. Às vezes eu recebo alguém na minha igreja, e o cara senta comigo, de vez em quando eu ainda sento com alguém, até porque eu era menos inteligente. Aí eu sento com o cara, aí o cara vai me falar do pastor dele, que não tem visão. Aí a vontade que me dá, o cara falar assim, rapaz, seu pastor não sabe o que ele está fazendo, não. É ele e você doido, perdido. Por quê? Porque gente inconsistente, gente que foi gerada antes do tempo, gente que nasceu abortivamente. E o corpo de Cristo está cheio dessas coisas hoje em dia. Gente que vive de um amanhã que nunca chega. É igual aquele cara que te deve, você vai lá, se você vai me pagar, ele fala, não, amanhã eu te pago. Aí você volta amanhã, e todo mundo sabe dessa história. E talvez você está sequestrado por esta ansiedade. E você precisa se definir. Por quê? Porque essa ansiedade, ela está matando a sua vida de oração. Ela está prejudicando o seu processo de jejum. Ela está tirando a sua adoração, porque tem coisa que não vai chegar. Essa é a má notícia da mensagem. Tem coisa que você está orando e que ela tem um tempo normal. Ela tem um tempo, um ciclo. E o ciclo tem que se cumprir, porque se o ciclo não cumprir, é aborto. E Deus não pode abortar seu futuro. Deus não quer abortar o seu futuro. A ver, irmãos, eu estou explicando o que eu estou pregando. Tudo que nasce fora do tempo é aborto. E Deus não quer abortar seu futuro. A melhor coisa que Deus faz para a gente de vez em quando é falar não às nossas orações ansiosas. A melhor coisa que pode ocorrer é o esperar de Deus. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Mas você, meu amado irmão, hoje talvez precisa abrir os olhos, para não viver num amanhã que nunca chega, uma esperança que nunca chega. Você hoje é inoperante no seu presente por causa de um futuro que te sequestrou, uma ideia que te sequestrou. E aí você ora pelaquela ideia, você jejuma pelaquela ideia, e ela vai acontecer, mas no tempo de Deus, no momento correto, quando Deus moveu, quando o ciclo começar e terminar. O terceiro tipo de pessoa,
Ou a terceira atitude: primeiro, aqueles que vivem do passado; segundo, aqueles que sempre olham para o futuro; e terceiro, aqueles que são infrutíferos no seu presente. É gente que, quando está casadinho de novo, quer filho, teve filho, quer que os filhos cresçam, os filhos crescem, quer que casa, quando casa, quer que vá embora, está sempre vivendo infrutífero naquele instante. Isso é comum na vida, e eu não quero me perder aqui nas interpretações domésticas. É gente insatisfeita com tudo. Você conhece alguém assim? Se você não conhece, quem sabe é você. Rapaz, tem gente que não é alegre com nada. Qualquer coisa que você fizer, o cara reclama. Não, varão, está demorando demais o culto. Aí o pastor Pirraza, no outro dia, ele prega umas 2 horas. 10h30, todo mundo sequestrado aqui. Aí na outra semana o cara fala: não, servo, nós temos algo que fazer da vida. Não é? Gente insatisfeita, por quê? Porque vive uma vida que não quer, mora onde não quer. E hoje nós vamos mudar essa ideia em nome de Jesus. Quem está me ouvindo, irmãos? Diga para o seu vizinho: isso é mais importante que você pensa. Porque a sua oração, ela está limitada ao ciclo que você decidiu viver. E você não pode ser infrutífero. Deus te permitiu um tempo de prova, passa a prova, dá glória. Deus permitiu um tempo de prosperidade, desfruta a vida. Deus permitiu um tempo que você está viajando, viaja com Deus. Deu um tempo que você não pode viajar, não viaja, mas vive a vida bem, vive abençoado. Larga de reclamar. Você não gosta da sua mulher, larga ela, rapaz. Larga ela, some no mundo. Você quer outra, vai lá e casa. Você ficar amargurado, não estou mandando ninguém divorciar aqui não, hein? Mas você não gosta dele, sai. Você gosta, fica. Você está louvando, louva. Não louva, cala a boca e senta. Mas você precisa viver a vida bem, ver satisfeito. Larga dessa amargura sua. Larga desse espírito de amargura que você... Quando eu digo você, não estou falando ele, eu, aquela, esse. Estou falando de gente, pessoas, uma atitude no corpo de Cristo, sempre insatisfeita. Está num trabalho que é outro, vai para outro trabalho que é outro. Meu irmão, pelo amor de Deus, toma... Ah, não, rapaz, eu fico nervoso, a minha pressão sobe. Precisa acontecer uma tragédia para você. Você sabia que Deus permite problemas só para você valorizar o normal? Isso é importante, parece que vocês não estão me escutando. De vez em quando, rapaz, foi o Eduardo que falou: ninguém dá glória, ninguém é voto, ninguém dá glória. Vamos lá. De vez em quando Deus permite luta, prova, dificuldade e restrição só para você valorizar o normal. Aquilo que nós chamamos de normal, mas é as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Eu viajo muito, às vezes eu fico 10 dias, esses dias eu estava na África, aí me deram uma sopa, rapaz, eu gosto dela, mas essa foi mal preparada, ela é de carne de cabra, mas essa fizeram com a carne, a gordura, o couro e o pelo. E aí mexeu aquilo tudo, e aí teve que comer, não pode? Aí eu comi aquilo, rapaz. Pra quê, Jeová? Pensa, rapaz, eu tenho um estômago de avestruz. Eu como esse iPhone, meu amigo, e não dá problema. Não tem problema, eu viajo o mundo inteiro. Mas você sabe o que eu mais anelo na vida? É voltar para minha casa, dormir na minha cama com a minha mulher e comer a comida lá da minha casa. Lá da minha casa, o normal é a minha maior vitória. De vez em quando Deus permite luta no casamento para você valorizar a esposa que você tem. De vez em quando Deus permite luta na igreja para valorizar a casa do Senhor, para valorizar o pastor que você tem, para valorizar o louvor que você tem. De vez em quando o Senhor permite que a gente viva situações de confronto que é para o normal ser valorizado, porque você só sabe... Você sabia que quando você está vivendo na bênção, você não sabe que é bênção? Ninguém aqui valoriza, por exemplo, o suco gástrico. Você já levantou a mão para o céu de manhã e falou: Senhor Jesus, muito obrigado pelo sistema gástrico do meu corpo. Ninguém ora pelo infeliz do suco gástrico. Mas deixa faltar para você ver, você dá uma úlcera violenta em você. Aí toda hora que você come qualquer coisa dói. Você já viu gente que não tem vesícula, o tanto que é problemática?
Por quê? Porque a vesícula é o lixeiro do organismo. Você só valoriza a saúde quando você perde, só valoriza a família. Você já viu o tanque brasileiro gosta de família aqui? Sua família é ruim do mesmo jeito que você largou isso no Brasil. Mas como está com saudade, você super valoriza os seus familiares. Por quê? Porque às vezes Deus tem que tirar alguma coisa de você para você valorizar o normal. Tem gente aqui que liga mais para a família no Brasil que o irmão que mora do lado da mãe lá. É ou não é? Não é problema, eu por mim você abre uma linha direta. Fala 24/7. O meu ponto é o seguinte: de vez em quando Deus permite luta que é para nós valorizarmos o que é normal, o que nós chamamos de normal. E eu quero que você pare por 30, porque isso é importante, irmãos. Eu quero que você pare por 30 segundos e você pense no que é normal. No que é normal. O que você tem que é normal? Você tem uma igreja está orando por você, você tem a casa de Deus onde você congrega, você tem um pastor que preocupa com a sua alma, você tem uma família que te abençoa, uma esposa que acredita em você, um esposo que te abençoa, você tem trabalho, Deus tem te abençoado, mas você tem esta mania sua de ficar olhando para trás, ficar olhando para frente, ficar confuso, ficar infrutífero hoje, e os ciclos da vida estão passando e você continua nessa enfermidade da sua cabeça. Aí você põe a culpa em Deus, na igreja, no pastor, no futuro, na imigração, no Obama, no Senado. Cada dia é um que leva a culpa, mas é você que precisa hoje decidir viver o ciclo que você está vivendo. Eu vou viver abençoado, eu vou viver cheio da graça de Deus, eu vou viver santificado, eu vou viver para a glória do Senhor, eu vou viver com alegria, eu vou viver com gratidão. Eu não serei sequestrado pelo meu ontem, eu não serei sequestrado pelo meu amanhã, eu vou viver hoje e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. O que é normal na sua vida e você parece que perdeu a noção de que isso é uma bênção tremenda e que não tem, dá a vida para ter. Ciclos que começam e terminam. O problema dos ciclos é que eles são destinados, dirigidos, abertos ou terminados por decisões. Diga comigo, decisões. Qual é o nosso problema? Nós queremos decidir e colocar a culpa em alguém. Por isso que quando você fala para uma pessoa, você já saiu com um grupo de amigos, aí alguém no grupo fala assim, onde é que nós vamos comer? Ninguém quer decidir. Vocês que sabem. Qualquer lugar para mim tá bom. Feliz não tem personalidade não. Não, que vocês comer tá bom para mim. Por quê? Porque se o restaurante for ruim e você for o culpado de ter ido comer lá, todo mundo, pelos próximos 6 meses, toda vez que te saudar, vai te lembrar, servo, mas você é ruim de escolha, brother. É ou não é? Ninguém quer decidir. Por quê? Porque nós não queremos a responsabilidade das decisões. Quando eu digo nós, eu não estou dizendo você, essa igreja, mas os ciclos da vida começam e terminam com decisões. E nós queremos nos esconder de trás de algumas posturas para não tomar as decisões que a gente deve tomar. Eu vou enumerar algumas decisões que os crentes usam hoje, não como atitude positiva, mas como lugar de esconder das decisões que devem ser tomadas. Primeira cova onde os crentes escondem para não tomar decisões é a oração fugitiva. Quando um crente está no momento de decisão e ele não quer decidir, o que você mais escuta da voz dele é o seguinte: eu estou orando, varão. O que ele quer dizer é o seguinte: eu não quero decidir, então eu vou me esconder de trás da oração. Orar é pecado? Absolutamente não. Vida de oração é pecado? Absolutamente não. Mas orar fugindo de uma decisão é o pior negócio que você pode fazer. E Deus sabe. Você já brigou com o seu menino? É ele, para não confrontar, ele foge da raia? Onde é que você estava, meu pai? Não, é porque eu assisti o programa de televisão ontem. Não estou perguntando o que você viu. Onde é que você estava? Não, é que a minha irmã.
E tem gente que é assim, o mundo está caindo do lado, o cara tem que tomar uma decisão, ele está, glória! Que glória, rapaz! Você ficou doido? Baixa a mão, fecha a boca e decide. Você tem que fazer não é orar, é tomar uma decisão. Mas como a decisão vai trazer consequências, quem está comigo aqui, irmãos? Como a decisão vai trazer consequências, como a decisão vai implicar responsabilidades, como a decisão sempre vai ter lados positivos e negativos, a gente esconde atrás da oração. E oração de esconder é um problema, porque Deus vem. Elias fez ela lá na cova. Aí Deus apareceu. Rapaz, Elias estava pedindo para tudo quanto é trem aparecer. Anjo, provisão, pão. Porque Elias estava mal acostumado. Dava uma depressão, aparecia um pão. Ele orava, era fogo. Foi para a cova. E eu não estou pregando de Elias. Aí quando é fé, Deus chegou lá. Que susto, rapaz. A mão de Deus, a voz de Deus aparece na cova. De uma maneira ou de outra. Você vai estar diante dessa porta de oportunidade. A segunda atitude esconditiva dos crentes diante das decisões da vida. A gente vai para o outro lado que a gente tem que ir. Deus fala assim, vai para o norte, você vai para o sul. Mas eu vim aqui pregar para você o seguinte, de uma maneira ou de outra você vai parar onde Deus quer. Ou por obediência ou na barriga do peixe. De qualquer jeito você vai. Ou andando ou vomitado, você chega lá, brother. E tem gente que está nessa briga com Deus, nessa luta. Sabe o que tem que fazer, sabe qual é o próximo passo, mas está fugindo. Aí eu vejo uma corda que Deus amarra no pescoço do peão e dá laço. Fala, corre, céu. Você sabe que hoje no corpo de Cristo tem gente mutilado, porque correu de Deus e na hora do vamos ver, teve que encontrar com o Senhor de todo mundo. A Bíblia diz, e nós lemos nessa noite no Salmo 139, que não existe lugar que eu possa esconder do Senhor. Diga comigo, decisões. Decisões são difíceis, porque elas são importantes, elas determinam ciclos. Você está aqui hoje por causa de uma decisão. Em algum momento na sua vida, lá na sua cidade, você resolveu que você vinha para os Estados Unidos. De vez em quando a coisa aperta, a gente arrepende dessa decisão. É ou não é? Quando mudei para cá, 1,5 atrás, já vai para 15 anos, eu tinha uma igreja muito boa, muito abençoada, dessas igrejas no Brasil, na época, tinha 7 grupos de louvor. Estava no tapa para tocar. Gente, que beleza aquilo, rapaz. De vez em quando eu chegava na igreja, tinha uns brigando um com o outro para ver quem tocava. Tinha 11 pastores auxiliares. Tinha mais de 48 diáconos. Tinha 15 congregação. Aí deu a doida. Vou pregar o evangelho nas nações. Oh, meu Deus, já comigo decisões. E tem outra, você decidiu, não adianta chorar. Não adianta chorar. Você está no ciclo que você está vivendo, não é porque Deus te empurrou, nem alguém colocou uma pistola na tua cabeça. Você decidiu. E nós queremos transvestir esse negócio de espiritualidade. Não, eu não queria estar aqui. O Senhor me trouxe. Negativo. Não tem nada que o Senhor me trouxe. Deus te... Perdão. Irmãos, quem está me ouvindo aqui, levanta a mão. Rapaz, isso é só introdução, para ver se eu prego. Você já viu gente que o cara faz o que ele quer e no final é Deus que fez? É lógico que é a vontade de Deus, é lógico que o Senhor abençoou, mas é você que decidiu, fui eu que decidi. Aí eu cheguei aqui 15 anos atrás, tinha um grupo de 7 pessoas na igreja que eu ia pastorear. 7. Pensa num trem esquisito. A depressão que me deu. Meu Deus. O cara acostumado igual eu, na igreja grande, no interior, que você é o reverendo. Sabe como é que é? O reverendo. Irmãos, perdão falar isso aqui, mas é verdade. A minha esposa tinha 2 empregadas domésticas.
cara que era dono do posto era membro da minha igreja. O cara que era dono do supermercado era membro da minha igreja. O presidente da Câmara Municipal da cidade era membro da minha igreja. 3 vereadores eram membros da minha igreja. Eu tinha um office na prefeitura. O prefeito colocou um lugarzinho lá que era para orar. Eu ia lá orar pela cidade todo dia. Aí do dia para a noite você toma uma decisão. Diga comigo, decisões. Eu virei pastor de ninguém. De reverendo a nada. 15 anos atrás. Aí fui abrir uma obra aqui. Ei, tormento, rapaz. Diga comigo, decisões. O que eu estou explicando é o seguinte. Isso é importante. Você tomou decisões na vida. E agora você está orando. Mas não é oração. O que vai mudar o ciclo da sua vida é outra decisão. Quem está me entendendo? Você tomou uma decisão, você está vivendo o que você está. Bom, ruim, abençoado, mal, para cima, para baixo, próspero, pobre, grande, pequeno, é decisão sua. O que vai te tirar daí não é orar. É tomar outra decisão. Só que fica traumatizado. Você tomou uma decisão e piorou, você fica assim, se eu tomar uma pior agora. Eu não é? Está ruim, mas eu estou quieto. E se eu tomar uma decisão e a bala come, menino? Aí eu fui abrir uma obra, tinha 7 irmãos, o culto era de 8 às 9. Naquela época, brasileiro trabalhava aqui 70, 80, 90 horas. Tinha um rapaz que trabalhava 3 full times, era o baterista. 120 horas, não estou mentindo, filho de um pastor presbiteriano. O cara tocava bateria, rapaz, o cara dormia em cima da bateria. Eu falei, que inferno de igreja é essa, Jesus? Que eu falo com Jesus desse jeito, não, já que trauma é esse, meu Deus? O baterista dormia e eu era o reverendo, entendeu? Na minha concepção, reverendo, eu estudei, rapaz. Eu falava para Deus várias vezes, eu estudei, Jesus. Eu tenho mestrado, Jesus. Eu estudei a vida inteira. E aí me dava uma raiva do povo. Aí você sabe quando você toma uma decisão errada, você fica com raiva de todo mundo. E eu espraguejava aquele povo. Falava, raça de víbora. Os irmãos riam na minha cara, tá nem aí. Aí era igreja alugada, eu tinha que carregar o som, montar, fazer o louvor. Meus meninos eram pequenos. Um dia eu vi que a minha igreja estava ruim, quando a Marise não quis ir no culto, minha esposa. Falei, não, arrebentou o resto mesmo. 15 anos atrás. Fala para o seu vizinho, cuidado com a sua decisão, servo. Tem gente aqui orando e nunca acontece. E eu vim aqui esclarecer para você que não vai mudar. Porque o que te levou a este ciclo foi uma decisão. E o que vai te tirar desse ciclo é outra decisão. Eu sei que você gostaria que um anjo aparecesse e eliminasse todos os aspectos negativos da sua decisão, mas não tem jeito. As decisões da vida implicam consequências que são inevitáveis. Consequências que Deus nunca priva o ser humano de passar. Os ciclos da vida estão conectados a decisões. Diga comigo, decisões. E não tem nada pior que uma pessoa que toma a decisão errada. Na hora errada. Equivocadamente. Eu gostaria de elaborar 3 horas na sua vida que você não deveria tomar decisão. Número 1, você nunca deveria tomar uma decisão quando você está cansado. Porque uma pessoa cansada sempre vai decidir pelo mais fácil. E o mais fácil nem sempre é o mais recomendável. Se você está cansado, estressado, passou anos trabalhando, e de repente você agora se encontra num ciclo que você não vê saída, o meu conselho é não tome uma decisão. Descansa primeiro. Refaz a sua mente para então tomar uma decisão. Seja qual for, essa decisão, ela vai ser sempre marcada pelo cansaço. O cansaço vai passar. E quando você recuperar o seu vigor, você vai se arrepender. Não da decisão, senão do motivo por que você decidiu. Você não decidiu porque queria. Você decidiu porque você estava cansado e não dava conta mais. Em segundo lugar,
Eu estou pregando sobre portas de oportunidade, e agora eu estou dizendo que ciclos estão conectados às decisões, e descrevendo para você 3 momentos na vida que você não deve decidir. Número 1, quando você está cansado. Número 2, quando você está sozinho. Porque quando você está sozinho, você toma decisões que não tem perspectiva. Não tem ninguém para opinar. E hoje é muito comum as pessoas sentarem no office do pastor, ou com a esposa, ou com o marido, e compartilhar uma decisão que eles já tomaram. Se a minha opinião valesse, você não tinha tomado a decisão, então conversasse comigo. Se você está tomando a decisão já, e vem conversar comigo, você não está compartilhando comigo, você está só me avisando o que você já fez. E é um perigo hoje em dia. Ó, pastor, estou indo embora para o Brasil, está perguntando. Ele está indo. Vai com Deus. Se você é como eu, vai com Deus. Mas tomar decisão sozinho é um problema, porque nós carecemos de perspectiva da opinião de uma pessoa que você confia. Em terceiro lugar, é um perigo tomar decisão quando você está debaixo de perseguição, luta. Porque no deserto, qualquer coisa parece bom. Quando você está com fome, qualquer comida é boa. É ou não é? Eu vivi 5 anos solteiro como missionário, pregando no Tocantins, no Amazonas. Eu ia no Amazonas, eu tinha que viajar mais de 15 horas de barco. Eu peguei malária, não morri. Porro não, rapaz. Magro que nem... Não, pensa numa praga. Era eu, sofrendo, rapaz, pregando uma alegria, dormi em banco de igreja, essa história. Aí eu casei, aí minha mulher falava assim, a comida está boa, bem? Eu digo, minha amiga, eu passei, foi 5 anos passando fome. Qualquer coisa está bom para mim. Eu não sabia se estava ruim. Rapaz, teve uma vez que Deus queria tratar comigo, rapaz, Deus, cada vergonha que eu já passei. Me deram um saco de pão. É pão. Só que não é pão francês, é aquele pão doce. E aquilo fica duro, pão sovado. No outro dia está duro. Mas duro assim, de quebrar. Aí eu fiz aquele ato profético doido, eu joguei o pão fora. Falei, não, Jeová, só vai prover. E joguei o pão fora. Quando eu acabei de jogar, o Espírito Santo falou assim, volta lá e pega. Falei, não pego, fora, Satanás. Você já colocou a culpa no diabo, num trem que você sabe que é Deus falando? Sai! Sai, demônio! Demônio? Volta lá. Só vai aparecer outra comida daqui 15 dias. Briguei com Deus, coisa de uma meia hora. Pior coisa é você brigar com Deus, nunca ganha. Experiência própria. Aí eu fui igual um menino, sapateando. Fui lá, peguei aquele pão, 15 dias. Estou te contando isso pra você ter dó de mim, não? Hã? Eu só estou te contando isso para você entender que quando você está em tribulação, as decisões que você toma não são apropriadas. A razão de um imigrante insatisfeito é simplesmente porque ele imigrou num momento de perseguição. A perseguição acabou e ele se odeia. Porque ele tomou uma decisão para fugir de um problema. E a história de muitos de nós, não é que você ou outro, mas se você está aqui hoje, vivendo uma tribulação, no seu casamento, vida financeira, espiritual, eu quero aconselhar você a não tomar uma decisão. Seja boa, ruim, para frente, para trás, simplesmente espera em Deus. Espera a tormenta passar. Espera essa tempestade acalmar, espera o pó baixar. Espera essa pressão que você vai decidir precipitadamente. E daqui a um tempo essa decisão vai gerar um ciclo na sua vida. E aí você vai pensar, por que eu decidi? Por causa da pressão. Descansa no Senhor. Deus tem vitória para você. Você não me ouviu, meu irmão? Descansa no Senhor. Deus tem vitória para você. Vocês não me ouviram ainda? Levanta a mão e recebe essa palavra. Descansa no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o vosso coração. Descansa em Deus. Levanta a mão, diga comigo, eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar no Senhor. Mas nós precisamos aprender de novo decisões. Decisões. As decisões são importantes. As decisões que eu faço abrem portas e fecham portas. E eu quero terminar esta mensagem
dizendo que os ciclos da vida te levam às decisões. Primeiro você tem que entender qual que é o ciclo que você está vivendo. Qual que é seu ciclo? Qual que é o momento? Qual é a temporada? Você está vivendo na época de trabalhar? Arregaça a manga, trabalha. Trabalha com alegria. Vai chegar a hora que você não vai ter que trabalhar mais. Agora, se você já passou dessa época, já é outro ciclo, entra nesse, viva o ciclo que você está com alegria. Vive com bênção, não vive amargurado, porque a sua amargura não vai mudar nada. A sua amargura só vai te adoecer, vai tirar a sua adoração, vai tirar a sua congregabilidade, vai te tirar da casa de Deus, vai te afastar das coisas espirituais. O seu ciclo da vida, bom, ruim, grande, abençoado, pequeno, irmão, desfruta, abençoa, semeia, dá glória, adora, vive o seu ciclo com alegria. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Viver com alegria o seu ciclo, viver com alegria o seu ciclo. E o seu ciclo vai te levar à decisão. E esta decisão precisa ser bem tomada. Porque o que vai mudar o ciclo da sua vida não é a oração. O que vai mudar o ciclo da sua vida é uma decisão. Uma decisão. Vou compartilhar algo aqui que é importante. Eu sempre tentei de ser eu estou terminando, de ser um pastor dedicado. Sempre tratei, Deus é testemunha. Mas eu tomei uma decisão, rapaz. Eu não vou consertar o povo. Vou pregar a verdade, eu vou ajudar. Mas eu não vou mais perder noite de sono. Eu preciso dormir, irmão. O cara liga para mim 2 da manhã, só pode vir aqui? Eu digo, não. Vou amanhã, não, eu estou morrendo, morre amanhã. Você vai morrer, mas eu tenho que levantar cedo. Porque a necessidade do povo é interminável. Eu vivi angustiado. Eu vivia perturbado, rapaz. Pastor perturbado. Porque, rapaz, o problema do povo nunca termina. É ou não é? Não, eu estou mentindo ou sou eu que vejo essas coisas? Todo dia é um trem, chiqueiro, todo dia tem. Sai uma, entra outra. Rapaz, parece que tem uma fábrica de fofoqueiro no pé. Sai uma irmã infeliz que fofoca, entra 2 ou 3 com a língua mais larga. Gente desanimada, critica, murmurador. Aí o que mudou o meu ministério? Uma decisão. Será que eu estou me explicando, irmão? Tem que terminar, rapaz. Uma decisão, eu tomei uma decisão. Eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te servir o máximo que eu puder, mas vai ter um limite. Eu preciso viver. Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu não quero ser um... Você já viu o pastor velho? De que pastor morre? Você já viu? Coração, câncer, úlcera, pressão, nervo. Olha a cabeça desse homem. A branquinha. Ele se guarda um... Deixa eu terminar. Irmão, tenha fé em Deus, eu estou terminando. Eu vim aqui só de vez em quando. Isso é só introdução. Para pregar muito tem que ser outro dia. Mas o que mudou a minha vida? O povo mudou? Não, rapaz. O povo é a mesma coisa a vida inteira. Tem gente crente, tem gente que me ajuda, tem gente que semeia, tem gente que ora por mim, mas tem gente que reclama. E o que mudou meu ministério? O povo melhorou ou não? Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de sentar, comer uma boa refeição na minha casa, o telefone tocou, vou atender depois, igual todo mundo. Eu decidi que eu vou ser um ser humano normal. Eu chego na igreja antes de pregar, uma irmã fala, pastor, quero conversar com você. Eu não converso. Porque eu sei que a infeliz vai me atormentar. E eu quero pregar bem. Eu quero subir no púlpito sem estar angustiado. Quem sabe do que eu estou falando? Grupo de louvor. Perdão, acabou aqui, né? Tormento, rapaz. Estou terminando, tenha fé em Deus. Grupo de louvor, eu falei, ninguém conversa reunião antes de culto, porque eu quero que vocês cantem bem, abençoados, com alegria. Rapaz, eu pregava nervoso todo culto, que eu atendia 2, 3 irmãos antes. Eu tomei uma decisão. O que mudou minha vida? Uma decisão. O que vai mudar a sua vida? Uma decisão. Você está cansado? Deixa trabalhar um pouco.
Vai ganhar menos dinheiro, não tem problema, mas você vai ser mais feliz. Você está com dificuldade? Vai para a Flórida. Não muda, não. Se você quiser mudar, muda logo. Fica nesse tormento. Mudar, muda. Mas você está cansado? Tira uma semana de férias. Em outras palavras, o que vai mudar a sua vida é decisão. Seu marido e você estão brigando muito, senta e conversa. Senta os dois em casa, tranca as portas, manda os meninos para algum lugar. Põe uma faca na mão dele e outra na sua. Fala, varão, nós vamos picar uma outra aqui, servo, mas hoje nós resolvemos esse negócio. Já bota o celular no speaker no 911. Fala para a polícia, you're going to be the witness. If anybody dies here, you know already. What is going on? Toma uma decisão. Vocês acabaram a intimidade? Toma uma decisão. Uma decisão. Vocês ficam orando por coisa que é uma decisão que vai mudar. Você está sozinho, angustiado, você teve um casamento que não deu certo, você está hoje sozinho, toma uma decisão de casar, de buscar uma serva de Deus, o servo de Deus. Estou mandando você casar. Estou dizendo para você que o que vai mudar o seu ciclo é você tomar uma decisão, não é esconder dela. E por que eu estou pregando isso? E aqui eu vou terminar. João está em Pátimos, porque o Império Romano tentou matar João. Pegaram um caldeirão de azeite quente, não está na Bíblia, mas os historiadores relatam. E João com 95 anos, pegaram o João e enfiaram o João dentro do azeite fervendo, e João saiu liso, leve, solto e vivo. Porque ninguém mata um adorador, irmão. Não, meu filho, levanta a mão aí da glória. Ninguém mata um adorador, varão. Ninguém. Como você não pode matar, você manda ele para o exílio. João vai para o exílio porque o Império Romano não pôde matá-lo. Aí João está no Império Romano, exilado, 96 anos de idade aproximadamente. João tinha aproximadamente 26 anos quando Jesus chamou ele para o ministério. Ele tinha, portanto, 60 anos, 70 anos, de ministério. O último apóstolo da sua geração viva. Todos os seus amigos morreram. Todos os membros da igreja, quando ele converteu, morreram. E João está exilado. Aí a Bíblia diz que chegou o dia do Senhor. Domingo chegou. Aí João teve que tomar uma decisão. Diz comigo, decisão. O dia do Senhor chegou. Aí é onde eu prego agora. Aí você tem que tomar uma decisão. Será que eu vou amargurar? Será que eu vou me arrepender? Será que eu vou dizer para Deus que Ele foi injusto? Será que eu vou dizer para o Senhor que Ele permitiu que o diabo me destruísse? Será que eu vou confessar a derrota? Será que eu vou viver a vida angustiada? Será que eu vou andar por baixo? Será que eu vou viver a vida sem a bênção? Será que eu vou negar a minha fé? Aí ele diz assim, e no dia do Senhor eu estava em espírito. É uma decisão que você tem que tomar. João poderia decidir qualquer outra coisa. Eu vou me rebeliar, eu estou sozinho, não tinha igreja, não tinha grupo de louvor, não tinha discípulo, não tinha amigo, não tinha ninguém, mas tinha a decisão de João. Eu sou servo de Deus, eu sou servo em Jerusalém, eu sou servo em Éfeso, eu sou servo em Roma e eu sou servo no exílio também. Não tem ninguém aqui, mas tem minha adoração. Não tem igreja, mas tem minha adoração. Não tem culto, mas... E no dia do Senhor, João se encontrou no Espírito. Aí a Bíblia diz que a voz de Deus fala com ele. Quando você decidir, Deus vai falar com você de novo. Não tem nada mais perigoso que um crente vivendo um ciclo sem decisão. Abraão não escutou a voz de Deus por 15 anos, só porque ele não decidiu mandar Ló embora. A falta de decisão é em si uma decisão. A indecisão é uma decisão em si. É a decisão de não fazer nada. De não actuar e agir quando eu deveria. Em Gênesis no capítulo 15, quando Abraão resolve a querela que tinha com seu sobrinho, a Bíblia diz, então o Senhor veio e visitou Abraão. João ouve a voz de Deus, vira para ver,
A voz que falava com ele. E a Bíblia diz que ao invés de ver a voz ou ao Senhor, ele vê os 7 castiçais, a igreja. Não tem como ver ao Senhor sem ver a igreja primeiro. E no que ele ouve a voz de Deus e vê a igreja, então Deus dá uma mensagem. E nessa mensagem, Deus dá uma porta. Ele diz assim: eu tenho posto diante de ti uma porta. E essa porta ninguém pode fechar. E nessa noite eu vim aqui pregar resumidamente isso. Que se você e eu tivermos a coragem de decidir, Deus vai abrir uma porta. A sua decisão vai abrir portas que ninguém pode fechar. Vamos ficar de pés em nome de Jesus. Levante as duas mãos comigo e diga comigo: ciclos, decisões e portas. Eu sei que quando todos nós nessa noite pensamos em decisões, as decisões da vida são fortes, são pesadas. Mas Deus tem um novo ciclo para você. Deus tem um novo ciclo para a sua vida. E eu quero que hoje nós oremos por essas portas abertas. Portas de oportunidade. Levante a sua mão. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nós levantamos a nossa mão para o céu. Nós oramos pelo teu povo, pela tua igreja. Nós oramos pelos teus servos. Nós oramos por cada homem, por cada mulher. Nós oramos, ó Deus, pelo teu povo congregado neste auditório nesta noite. E nós oramos, ó Deus do céu, para que o Senhor possa estender as suas mãos. Os ciclos de dor, os ciclos de tristeza, os ciclos de desespero possam terminar nesta noite em nome de Jesus. E nós decidimos que nós diante da porta decidiremos o melhor. E a nossa decisão vai gerar portas abertas. Nessa noite nós levantamos as nossas mãos e nós declaramos decidir aquilo que nós precisamos decidir. Em nome de Jesus. Diga ao seu irmão: decisões são importantes. Vamos aplaudir ao Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Queridos, toma o seu assento, estamos